romper limite não rompe com palavras. Para romper limite, rompe com ações. O que é limite? É uma barreira. Esse monitor aqui é uma barreira. Eu não vou romper barreira com palavra. Eu vou mover com ações. Eu preciso mexer nisso aqui. E o autoconhecimento, eu só vou ter ele de fato se eu romper com ações. Presta atenção. Presta atenção no que vai acontecer aqui nesse lugar. Quantas pessoas aqui já ultrapassaram R$1 milhão em patrimônio? Levanta a mão. 1, 2, 3, 4. 4 pessoas. Deixa eu contar um negócio para vocês. Ou a Bíblia inteira está errada ou vocês estão mentindo. Eu acho bom que quando toca em dinheiro fica todo mundo alerta. Olha que tem mais louco. Olha aqui. Deus não é o Deus do ouro e da prata. Deus, quando deu sabedoria para Salomão, Salomão não ficou o homem mais rico da terra. A rua da Nova Jerusalém é de ouro. O trono de Deus não é revestido de ouro. Tem alguma coisa errada com você. Ué. Alguém fala, você veio falar, foi de dinheiro. O que pensou isso, em primeiro lugar, você tem uma crença, você tem que quebrar sua crença sobre pobreza cristã. Isso não existe. Ah, pelo amor de Deus, tira isso de mim. Você quer ou não? Jesus só pegou no pé do jovem rico porque o Deus dele chamava Mamon. Mas do José de Arimateia que ele falou, faz tudo o que você tem que fazer porque seu dinheiro tem propósito. Do jovem rico não tinha. O jovem rico falou, eu cumpro os 10 mandamentos. Aí Jesus pegou e fez um teste com ele. Então faz o seguinte, vende tudo que você tem. Aí o menino, que ninguém sabe o nome dele até hoje, ele falou assim, eu faço tudo em menos isso. Primeiro mandamento, amar a Deus. Ele amou um Deus chamado Mamon, não Jesus que estava na frente dele. Se amasse, ele dava, estava nem aí. Só que você tem um monte de crença. E se você não romper essas crenças, vai acabar com a sua vida. Uma das maiores crenças que a gente aprendeu dentro de igreja, presta atenção na crença, maior é o que serve. Essa frase é de Jesus, sim ou não? Sim ou não? Aí você aprende errado. O que você pensa? Eu vou varrer o chão por 20 anos, porque o maior aqui é o que serve. Deixa eu te explicar uma coisa. Maior é o que serve, é o que continua crescendo em graça, sabedoria e entendimento, e ele começa a servir famílias, ele começa a servir cidade, ele começa a servir nação. Ou então ele começa a servir o mundo inteiro com o próprio sangue. Maior é que serve significa crescer em servidão. Lembra de servidor de computador. Servidores bons servem mais pessoas. Quando você fica travado por 10 anos servindo só um, você está fazendo alguma coisa errada. Maior o que serve significa, se eu romper, eu vou servir muito mais pessoas. O cara que está falando aqui agora, em 2005, tinha um problema com gagueira. Era só tomar uma pressão, eu ficava gago. Se eu ficar só na minha e tivesse corrido, o meu rompimento foi entrar numa vaga de instrutor de treinamento da Brasil Telecom. Eu fui executivo lá, trabalhei 8 anos, liderei mais de 5 mil pessoas lá. Mas naquele dia, eu via falar, fazia assim, ó. Só quando ficava nervoso. Mas um cara falou, se enxerga, você não vai dar conta. Aí naquela hora mexeu comigo, eu falei, agora eu vou. Aí na hora do processo seletivo, esqueci de ficar gago. Sabe por quê? Por um motivo. Tinha que romper isso dentro de mim, senão eu nem ia estar aqui hoje. Deixa eu contar um segredo para vocês. Não é esse papo de um dia você vai falar aqui na frente, não. Você vai falar nas nações. Ele te deu elas como herança. Só que é o seguinte, se você não romper o que está aí dentro, você não vai para lugar nenhum. Romper, não falhei. Que bom que você falhou. Isso chama humanidade. Tá tudo top, por enquanto. Agora, quando você vê alguém que não falha, tem alguma coisa errada. Fraude. Quando você vê um crentão, eu tenho 23 anos que eu sou cristão, tá? Quando você vê um cristão falando que não falha, ele é uma fraude. E se ele está fazendo isso e ainda falando que não falha, eu dou minha palavra para você. Eu, Pablo Marçal, nunca vi um cristão que não falha. E é doidado, nunca vi. Eu já vi uns que tem pose assim, sabe? Mas falhar, nunca vi. Todos falham. E aí que está a graça do evangelho. Porque Jesus, ele está preocupado com o seu pecado? Não. Se você olhar para todos os homens de Deus, Deus nunca focou no pecado. Deus foca só na amizade. Eu sei que corre dele quando peca. Só isso. Camada 3, fala assim comigo. Autoconhecimento. Camada 4, anota aí. QI. É o seu desenvolvimento complexo de raciocínio. Os seus cálculos complexos, as suas tomadas de decisão, tudo é químico. Só a parte química do corpo é o cérebro. QI é consciente intelectual. É o raciocínio. Pablo, eu posso confiar nele? Jamais. Pablo, mas eu tenho que desenvolver ele? Sempre. O seu raciocínio determina suas tomadas de decisão. Jesus usava na parte de raciocínio aquelas perguntas. Você já viu Jesus respondendo alguém?
Tudo é pergunta. Aquilo é do raciocínio. Então, sim, você tem que treinar seu cérebro, porque se você não treinar ele, você fica sendo manipulado o tempo inteiro. Como que eu vou romper nessa barreira? Treinando o cérebro. Anota de jeito assim, ó. Deserto é o lugar do autoconhecimento. Quer pegar ou não? Abraão, Davi, todo mundo que você conhecer teve que atravessar um deserto para romper os limites. Moisés foi para o deserto, José foi para o deserto, foi todo mundo para o deserto, só você que não. Você já mora no deserto, que é o estado de Goiás. É o seguinte, para você romper autoconhecimento, vai ter que sair do lugar. Fala assim comigo, autoconhecimento, eu vou ter que sair do lugar. Aprenda um código com Jeová, moço. Nunca vi na história bíblica alguém que moveu montanhas e quebrou pau na geração dele sem ter saído do lugar. Nunca vi. Eu sou teólogo também. Eu sou um teólogo meia boca, falar a verdade. Mas vou te contar uma coisa. Eu gosto da Bíblia desde pequeno. Eu não conheço a história de alguém que moveu alguma coisa e não saiu do lugar. Tem uma coisa, uma treta com Deus vivo. Ele gosta de gente andando para lá e para cá. Ele falou lá, é para crescer, encher e multiplicar a terra. E aí, a maior treta que teve na terra foi quando fizeram a Torre de Babel. Ele grilou pessoalmente, desceu na terra e mandou todo mundo vazar. Na classe, falou assim, ó, não vou mandar vocês vazar porque vocês são livres, só vou mudar a língua de vocês. Vocês vão ver que não dá para ficar junto. Vazou todo mundo. Coisa mais louca do mundo. Põe uma coisa na sua cabeça. Essa camada de autoconhecimento, você precisa pular para dentro de você e romper isso. Só que eu vou te contar uma coisa. Só rompe isso aí no deserto. Moisés morreu com 120 anos. Gênesis 6:3 está escrito, vou limitar a idade do homem em 120 anos. Um monte de gente fala besteira, Moisés não cumpriu o propósito, cumpriu sim. O propósito de Moisés nunca foi morar em Canaã, foi levar o povo. O propósito de José nunca foi ser governador do Egito, mas alimentar e salvar a família dele. Só para você saber. E todo bloqueio que você tem intimidade com o seu propósito, só para você entender. Quando ele foi expulso de casa, José, Deus falou, seu propósito é cuidar desse povo, aonde te magoou. Propósito de Moisés, todo mundo, você vai pirar. Propósito de Davi ser rei, era o cara mais excluído do reinado. Não morava nem na cidade do próprio pai. Você tem que entender uma coisa, a camada do autoconhecimento não depende de fala de ninguém, depende de você atravessar aquilo que Deus mandou você fazer. Põe isso na sua cabeça, não adianta ninguém falar nada para você na camada 3, não vai adiantar. A camada 4 você vai ter que pôr seu corpo para agir, na camada 5 você vai ter que pôr sua mente para governar seu corpo, na camada 6, que é o propósito, você vai ter que ter relacionamento com Deus e você vai ter que colocar isso num propósito que vai governar sua alma, vai governar seu corpo e vai governar todas as outras camadas. Aí falta só mais um. Ah, mas por que é tão complexo assim? Pergunta para o Jeová, moço. Ele podia ter feito o dia todinho em um dia. Ele podia ter criado a terra em um dia e parado. Por que ele criou em 7 dias? Você quer anotar aí ou não? Anota assim, ele criou tudo em 7 dias porque ele ama processo. Deus não é um Deus de brincadeira, tudo tem um processo. Se ele fosse um Deus de brincadeira, ele ia fazer você nascer já desse tamanho aí. Se ele fosse um Deus que não fosse de processo, as árvores, quando você plantasse a semente, já ia nascer a árvore com fruto. Deus ama processo, por isso que ele deu princípios. Princípio da semeadura e da colheita, é um processo. O seu processo de crescimento, tudo é processo. Fala assim comigo, a vida é um processo. Agora fala assim, em nome de Jesus, fala assim, eu não vou atrapalhar o processo do Deus vivo na minha vida. Oh, meu Deus, se tirar seu relatório agora, você está atrasado umas 3 décadas. Aí esse menino aqui tem quanto? 17 anos? 17, acertei? Olha só. 17 anos e está atrasado 30. Alguém sabe explicar como é que um cara de 17 anos está atrasado 30? Sabe ou não? Ou seja, os que não sabem explicar o que eu vou falar, só vivem no raciocínio. Porque se subir um degrau na camada de cima, vai entender na hora. Deus não enxerga ele com 17 anos. Se ele estiver andando em sabedoria, Deus sempre vai operar com ele o dobro da sabedoria da idade dele. Se ele tem 17, é o dobro. Você não entendeu o que é Salomão? Salomão é um homem que tinha tanta sabedoria que homens, se tivessem vivo de 900 anos de idade, não tinha sabedoria dele. Vou contar de novo. Vamos falar de dinheiro que é interessante. Salomão, G de Dias, é o nome de Salomão em árabe, para quem não conhece chama G de Dias. Salomão tinha 3,4 trilhão de dólares de patrimônio. O segundo homem mais rico da história da humanidade é Andrew Carnegie.
O Gigante do Aço, 1906, 480 bilhões de dólares. Aí vem um terceiro cara da história da humanidade mais rico do mundo, Jeff Bezos. 140 e poucos, nem sei que jeito tá agora. O Jeff, para virar o Salomão, precisa de 900 anos, com rampas exponenciais de resultado. Ele precisa aumentar 28 vezes o patrimônio dele, só que ele precisa de 900 anos para fazer isso. Você sabe quem era o Salomão de fato? Alguém que rompeu essas camadas todinhas, mas tem um problema com o Salomão que eu suplico pela minha alma que você não caia nisso e nem eu. Salomão terminou mal. Salomão destravou tudo que tinha na terra. Salomão olhava para um boi, falava do boi, olhava para o sol, destravava tudo da natureza, tudo. Eu passo mal ouvindo provérbios, porque parece que eu estou do lado dele sentado, ele falando assim, ô Steve, anota aí, tal coisa. E na hora que ele estava tirando uns provérbios, ele viu uma mulher, aí falava, essa aí eu vou pegar para mim. Estava tudo indo certinho, era só falar, essa mulher é uma piriguete, aí não pode pôr isso na Bíblia, eles trocavam a palavra. Aí quando ia falar a coisa, ele olhava e falava, não, essa eu vou pegar para mim. Qual que é o problema do Salomão? Que eu suplico por você, tá? Não termine mal, porque melhor é o fim do que o começo. Esse é o segredo da sabedoria. Vai devagar, não para, mas não termine mal. Esse é o segredo. Então, o que é a camada 6? A camada 6, fala assim, ó. Camada 6 é o QS. Fala assim, é o Espírito. Você é um ser triuno, certo? Essa camada do Espírito, anota aí, significa duas coisas. Relacionamento com Deus e propósito. O que é a camada 7? Anota aí. É a mesma coisa do sábado, é a mesma coisa de quando chega no fim. Fala assim comigo, o fim é melhor que o começo. Por que o Salomão escreveu isso? Que o fim é melhor que o começo? Porque o dele foi terrível. Vou dar uma dica de vida para vocês. Se preparem aí que os religiosos não gostam quando eu falo isso. Não admire demais Salomão de Provérbios e não entre em depressão com Salomão de Eclesiastes. Alô? O Salomão de Provérbios é sim um grande homem de Deus. O de Eclesiastes também. O problema é que uma coisa estava no começo, a outra estava no fim. E no fim ele não terminou bem. Então ele fala muita doidura lá. Aí você fala, é invalidado? Não, é inspirado por Deus para te mostrar que Salomão não era Deus. Ele tinha sabedoria, ele não era sabedoria. Você tem que pegar esse código. E uma das coisas que eu mais estudo na Bíblia é a vida de Salomão. Eu não sei que encargo é esse, mas eu só sei que eu estudo. E eu não tenho problema nenhum, eu não desrespeito ele por nada. Mas ele tem um código que você tem que pegar. Melhor é o fim do que o começo. Eu vou te provar agora. Quem de vocês aqui, essa meninada que está aqui, já namora? Levanta a mão. Que gracinha, vocês são os kids, não namoram não? Você namora, filho? Quantos anos você tem? 17. 17 anos você namora. Você prefere? Tá até noivo já, né, filho? 17 anos, você namora. Melhor é o começo do namoro ou o fim? Olha aqui pra você ver, eu acabei de falar, mas ele tem 17 anos, é um mancebo ainda. Eu acabei de falar que melhor é o fim do que o começo. Aí eu perguntei pra ele, o que é melhor, o começo ou o fim do namoro? O que você respondeu? Começo, melhor é o fim. Olha pra você ver, o fato de vocês não terem a resposta prontinha, porque eu tô falando, mostra que vocês estão na camada de QI. Porque se estivesse no QI, já fala, lógico, por causa disso. Olha aqui, melhor é o fim do namoro do que o começo, porque o começo do namoro é bom a todo mundo. Mas o fim do namoro ou é um livramento ou é um noivado. Então, fala comigo assim, melhor é o fim. Vocês não falaram não, né? E quem tá noivo aqui, levanta a mão. Noivo. Os dois do lado ali nem quer responder agora. É o seguinte, melhor é o fim ou o começo do noivado? Olha, olhar pro outro, o que nós vamos falar? Vamos falar junto, pelo menos. Melhor é o quê? Acabei de contar o código. É o fim. Você está aí pegado na mão dela. E se Deus falar assim, não é ela, o que você vai fazer? Qual o seu nome? E se Deus falar, não é ela? Ele fez assim, não, é o diabo que falou. Deus não vai falar isso. Eu não aceito Deus falar isso. Fala assim para mim, mano, se Deus falar para você que não é ela, o que você vai fazer agora? Hã? Termina. Então tá. Então presta atenção. Termina.
Pastor, vamos entrar em jejum e oração, que Deus está trazendo um ataque sobre a minha vida. Vai largar não, né? Você vai fazer um monte de coisa, vai no Supremo Tribunal Federal, vai mandar um ADIM lá para os 24 anciãos, eu sei que você vai fazer isso. Olha aqui para mim, melhor é o fim do noivado, porque ou vai ser um livramento da parte dele, ou vai ser o fim de um noivado que vai virar casamento. E o casamento, melhor é o começo ou o fim? Claro que é o fim do casamento é a morte. Que coisa melhor que existe na vida do que a morte? Fala para mim. Olha ela ali, não sei mais o que responder nessa doidura. Fala assim, ó, depois da morte tem a vida. Hadouken. Fala assim com a sua boca, ó, depois da morte vem a vida eterna em Cristo Jesus. Esse é o segredo. Melhor é o fim do que o começo. E aí o que acontece? O fato de você ficar preso demais em alguma camada, você não consegue vislumbrar a rampa que ele está te jogando. Porque essas camadas você precisa de subir, senão você não alcança lá. A 7ª camada, anota, é plenitude, descanso, desfrute. Anota essas 3 palavras. Descanso, desfrute e plenitude. Ah, não, eu amo essa camada. Você sabe como que você identifica se uma pessoa está numa camada dessa? Deus fala assim, ó, dá o que você tem para essa pessoa. Aí você fala, é você que mandou? É nós? Eu aprendi uma coisa que você tem que aprender e não duvidar de Deus mais. Você quer aprender ou não? Se Ele mandar você dar um negócio, pode ficar em paz. O diabo nunca vai pedir para você beneficiar ninguém. Pega esse código. Mas aí você faz pergunta, Senhor, o que eu vou aprender com isso? Só quero saber. Aí Ele vai falar isso, isso, isso. Ele não se importa quando você faz pergunta. Ele se importa quando você não obedece. Aí como você não obedece, Ele vai usar outra pessoa. Ele se importa realmente quando você não obedece. Você não confia. Aí Ele usa outro. Agora quando você faz 10 mil perguntas, Ele te responde todas com o maior prazer. Então entenda uma coisa. A plenitude é uma camada que chama transbordo, que eu tenho tanta coisa que eu não seguro. Ontem à noite eu dei um presente para minha esposa. Quem estava aqui ontem no evento? Eu dei um iPhone 11 para ela. Ela pode comprar a hora que ela quiser. Só que ela não tem coragem de comprar, não sei por quê. Só que ela começou a transbordar na vida dos outros. Ela não gostava disso. E ela começou a vir de uma vez. Ela até deu uma palestra. A primeira palestra dela foi ontem aqui à noite. Eu choquei, mano. Eu falei, manda trazer um iPhone para essa mulher. E na hora que eu dei o iPhone para ela, ela fez um negócio que eu nunca vou esquecer na minha vida. A Alvina, que é diretora nossa lá em São Paulo, tá aqui. E ela é o braço direito da Carol. A Carol pegou o celular dela. Na hora que eu tô te contando isso pra você pegar a história. Na hora que eu pus o celular na mão dela, ela pegou o dela e deu pra Alvina, que é um 8. Ela fez assim, tchuc! Ela olhou pra mim, você não importou não, né? Não. Isso chama transbordo. Quando Deus põe uma coisa na sua mão, não segura outra mais não, dá pra alguém. Solta. Entende? Aprende isso. Quando você for de jeito e Deus fala, eu vou ter que lançar o iPhone 12, sem você usar o 11, que eu gostei de ver isso. Vou ter que te dar as coisas, porque você dá conta de fazer do jeito que eu gosto. Quer pegar o código? Anota. Melhor é dar do que receber. Se você quiser ver o jeito que Deus vê a terra, anota isso aí. Melhor é dar do que... Por que Deus fala que é melhor dar do que receber? Porque você não tem nada para dar para Ele. E Ele está te ensinando a ser como Ele é. Você quer ser pleno? Sim ou não? Só opera na camada de plenitude quem fala babando essa frase. Fala assim comigo, ó. Melhor é dar que receber. Ah, não. Eu peguei o código da minha esposa. Eu chamei ela, vamos fazer um curso online para abençoar a família, casamento, tal, criação de filho. Não. Vamos fazer por causa das pessoas. Não. E foi. Aí veio uma ideia brilhante na minha cabeça. Foi engraçado que veio um número também. Segunda-feira vai terminar de fechar o número. Deus falou assim para mim, pode lançar o primeiro curso dela que você vai faturar R$240 mil. Só para você ter uma noção, para quem não sabe, eu sou um dos maiores infoprodutores do Brasil. O que é infoproduto? É um cara que cria curso online e todo mês eu faço 7 dígitos, R$1 milhão, para você entender. E aí eu vi o dela, pensei, vai vir R$240. Eu tava cagando no vaso. E o Espírito Santo falando comigo assim, ó, ela vai fazer só se doar o dinheiro inteiro. Eu falei, fechou. Cheguei nela e falei assim, nós vamos fazer o curso. Não vou. Eu falei, então nós vamos doar o dinheiro todinho do curso.
E pasmem, Deus falou para mim, você vai dar 240 mil reais. E aí foi engraçado, eu não avisei ninguém, já bateu 200 mil mais ou menos. E não fechou ainda. Mas aí ela teve uma alegria no coração, ela falou, então agora eu vou fazer. E ele me deu o código, eu peguei no ar na hora. Aí a gente vai doar isso aí tudinho para caridade. Presta atenção. O que é plenitude? Quando você não segura o que Deus manda para você em excesso. Deus vai te dar as coisas, Ele não quer que você use a sua. Ele vai te dar mais do que você dá conta de suportar para você transbordar na vida dos outros. Existem palavras enterradas dentro de vocês, porque vocês seguram, acham que é sobre você. Não é sobre você, não é sobre mim, é sobre nós. Então quando você solta o que está dentro de você, aí Ele fala, então eu vou ter que jogar aí. Pega outro código do Jeová, anota aí. Ele dá semente ao que semeia. Se você segura, Ele não te dá. Ele não é mau. Esse é um princípio. Se você é semeador, eu te dou a semente. Se você não semeia, fica em paz. Eu vou dar só para aquele ali que semeia. Você acredita no trem desse? Então essa camada 7 é o quê? Plenitude. Fala assim com a sua boca, assim, ó. Transbordo. Pablo, o que é transbordar? Existe um certificado de plenitude. Alguém quer saber aqui se você é pleno? Eu sei saber. Eu te faço pergunta e descubro na hora, sim ou não? Anota assim, ó. A certeza da plenitude é o transbordo. A certeza da plenitude é o transbordo. Quando vaza por cima de você, ou seja, é maior que você, significa que você não está segurando e a sabedoria está vazando por fora, afeta todo mundo em volta. Agora, quando você é escasso, vaza por baixo. Pensa numa caixa d'água. A caixa d'água, quando vaza por baixo, chama escassez. Nunca vai encher a caixa. O transbordo, a plenitude, é quando a caixa d'água de 50 mil litros tem 60 mil. Vazando sem parar. O que é esse transbordo? É quando você entende definitivamente que Ele chamou para afetar a vida de todo mundo na sua volta. Não é sobre ser milionário, mas me espantou quando eu vi o povo de Deus não levantando a mão assim, ó, bati 1 milhão de patrimônio. Vocês querem um código para bater R$1 milhão, sim ou não? Alguém acha pecado ser milionário? Sabe o que eu acho pecado? Eu acho pecado você pegar esse milhão e ficar só para você. Isso eu acho. Pega o código do 1 milhão aí. Deixa eu te passar. Aquele que me deu gratuitamente num dia, ele falou para mim assim, ó, para bater 1 milhão faz isso. Anota aí. Tem uma ideia de R$1.000 e vender para 1.000 pessoas. É uma semente R$1.000. Quando eu produzo algo, ou um serviço, ou uma experiência, ou um produto de R$1.000 e conecto isso a 1.000 pessoas, faturamento de quê? R$1 milhão. Sabe como que eu descobri isso? Volta à fita. Método IP 48 em São Paulo. Um cara foi na palestra e falou para mim assim, eu não tenho dinheiro, eu não sei o que, mas eu vou fazer o método IP. Aquilo mexeu comigo, o Jeová mexeu muito forte comigo. Aí eu falei assim, é mesmo? Ele fez uma pergunta para mim que acabou com tudo. Ele falou assim, você acredita em mim? Eu olhei para ele, vocês acham que eu respondi o quê? Não. Se você perguntar para mim se eu acredito em você, é porque você não acredita em você. Então a resposta sempre vai ser não. Você não precisa perguntar para mim, Deus já acredita em você. E antes da fundação do mundo, o que você quer a aprovação dos outros? Ele baixou a cabeça e saiu. Aí eu falei, tem como você voltar aqui? Ele, não, você não acredita em mim, o que vai adiantar? Eu vou falar tudo, não vai adiantar nada. Eu falei, fala a verdade, você acredita em você? Ele falou, acredito, então nunca mais baixa a cabeça e forte. Você falou que vai fazer, não vai? Agora você vai fazer. Agora conta a verdade, quem é você? Ele, não, eu sou mendigo, eu moro na rua. Eu falei, pode falar mais. Ele foi falando, não, na verdade eu sou traficante. Eu acabei de sair da cadeia, estou na rua por causa disso. Ele contou tudo. Aí eu falei, fechou. Eu não deixo ninguém entrar de jeito nenhum sem dar semente, não tem como. Aí ele deu uma semente, ele entrou no treinamento. No outro dia, ele ficava, mano, me desbloqueia. Eu entrava no banheiro, ele ia atrás de mim, no meio do treinamento. Me desbloqueia, por favor, me desbloqueia. Eu falei, mano, meu coração tá fechado. Volta lá para dentro da sala, o desbloqueio vai rolar lá. E era sério, eu não sentia. Porque se uma pessoa me pedisse, eu meto a mão nela e falo, é isso e pronto. Sabe o que aconteceu? Ele ia atrás de mim e eu falava, não vou fazer, vai lá para dentro. Aí ele começava a tremer no treinamento. Eu preciso falar um negócio. Aí ele abriu a boca e falou quem ele era na frente de todo mundo. É um monte de gente rica, um monte de gente, ficou todo mundo assim, ó. Só que uma mulher que destravou um mover, fez assim, ó. Agora eu entendi por que eu vim com 2 relógios para esse treinamento, eu nunca ando com 2 relógios. Ela arrancou o relógio e falou assim, ó. Esse é seu novo tempo, Deus mandou te dar esse aqui, é um novo tempo. Olha o meu braço aqui. Aí eu falei, nem vai virar o PT com isso aqui.
Apesar de já ter feito, alguns anos atrás, o primeiro, Deus falou assim para mim, dá R$1 milhão para ele agora. Eu falei, Lúcifer, você está entrando na transmissão. Aí eu fiz uma pergunta para Deus, como que eu vou dar esse R$1 milhão para ele, sendo que ele não sabe o que é dinheiro? Ele falou claramente para mim assim, ó, a semente do milhão. Eu era ignorante, eu não sabia. O que é a semente do milhão? Ele dá R$1.000 para ele e fala para ele não consumir, só plantar e replantar esse dinheiro. Aí eu peguei R$1.000 na hora e dei para ele. Não usa, na hora. Toma aqui, ó. Aí uma pessoa que não acreditava em nada, mano, começou, um monte de gente vinha, eu vou te dar emprego, eu vou te dar. Virou um quebrantamento violento no ambiente. Tudo porque o mendigo resolveu entrar no negócio. E naquela hora ele soltou tantos códigos que eu ficava assim, ó. Existem coisas absurdas que ele faz na sua vida, só que você não sabe nem que camada que você está e nem quem é que está falando com você. Esse é o problema seu. Teve um outro dia que foi especial para mim. Eu fui sair de casa, eu ia almoçar na minha sogra, então eu não precisava de dinheiro. Aí ele falou, pega esse pouco de dinheiro aqui, ó. Um pouco de dinheiro, assim, nota de 100. Peguei e pus na minha carteira. Aí eu estou no treinamento, aí ele falou claramente, dá esse dinheiro, dá R$100 para ela. Aí eu falei, para quê? Sabe esses trem de dar dinheiro para os outros? Para quê? Eu sempre pergunto ele, vai lá e dá. E fala que é para ela comer. Aí eu peguei R$100 na frente de todo mundo. Falei, ó, é para você pegar esse dinheiro para você comer. Ela falou, não, vai fazer falta para você. Na hora eu vi, já tinha uma treta. Aí eu falei, você não quer? Não. Aí eu continuei o treinamento e aí veio na minha cabeça assim, ó, é para dar 200 para ela. Falei, moça, você podia obedecer. Alguém está mandando te dar R$200. E é para você comer. Eu não sabia o que significava aquilo. E ela falou a mesma coisa. Na hora que ela falou assim, a segunda vez, isso vai fazer falta para você, várias pessoas começaram a chorar. Porque as pessoas pegaram o código no ar. Deus dá tudo o que você quer e precisa, e às vezes até o que você não precisa para você transbordar, e você não quer pegar. E aí eu falei, Deus, não é de Deus isso, é meu, então eu vou parar com isso. Aí eu voltei e continuei o treinamento. Aí ele falou assim, agora saca tudo que está na sua carteira e dá para ela, é para entregar. Eu falei, não pegou 100, não pegou 200, vai pegar o resto por quê? Aí eu cheguei nela, e eu tinha certeza que ela não ia pegar. Eu fui, arranquei o dinheiro e falei assim, é seu. E ela falou, então me dá. Vá, pegou o dinheiro. Eu falei, foi muito ruim. Ela pegou o dinheiro. Aí eu falei, tá, agora eu tô leve, rodei do dinheiro de hoje. Aí tinha um cara que estava desviado lá, chama, nem lembro, é um sertanejo aqui de Goiás. Ele estava sentado e começou a fazer assim, ó, trimelique. Aí eu falei, que é isso? Aí ele, Deus está mandando eu falar um negócio, mas eu estou desviado, será que eu posso falar? Deus está nem aí, você está desviado, você é balela de religioso, não tem como ser desviado, filho não desvia, moço. Presta atenção, quem desvia é escravo de alguma coisa, do seu mercador, filho não tem desvio. Isso é papo de gente religiosa. Você está não andando de mão dada com ele, a mão dele está assim o tempo inteiro. Não tem como você fugir de um amor que é perseguidor, põe na sua cabeça. A mão dele está assim, ó, de boa, andando do seu lado, e sua mão fica para cá, só isso está acontecendo. Aí ele falou assim, eu não sei o que é, me perdoa. Aí ele virou para a mulher e falou assim, é para você pagar o almoço de todo mundo. E ele é bem sucedido, não tinha problema nenhum com isso. Só que ele falou, cara, por favor, me perdoa. Você guardou R$200 aí, é para você dar para ela, tá faltando R$200 no dinheiro que era para você dar. Eu falei, nada a ver. Catei a carteira, quando eu abro, estava R$200 lá dentro. Sabe o que aconteceu? Os 200 que eu tirei do bolo e pus num canto, lá de cá da carteira. Quando eu fui dar o dinheiro todo, eu catei aqui, eu não lembrava que tinha colocado os 200 de cá. Quando eu abri a carteira, eu quase desmaiei. Porque eu falei para todo mundo, tem nada a ver. Aí eu dei R$200 e a gente foi almoçar. E um monte de gente, mas o que é isso? Você é mover de Deus? Eu falei assim, você não sabe o que está fazendo, moço, só curte. Aí uma mulher falou, esse almoço está esquisito. Não come isso não. Terminou o almoço e eu de boa, porque eu sei quando ele está fazendo doidura. Aí terminou o almoço, alguém falou assim, o que a gente tem para aprender com isso? Aí uma menina levantou, eu preciso falar uma coisa para vocês. Faltava 1 hora para o almoço, eu comecei a orar. Deus, eu não tenho dinheiro para almoçar hoje. Faz alguém pagar meu almoço. Aí o outro falou assim, ó, já que você falou, eu nunca ia assumir, porque aqui é cheio de gente bem-sucedida. Eu vou falar. Eu e minha filha, nós esquecemos o dinheiro, a gente não tinha, a gente clamou para Deus para alguém pagar nosso almoço. Aí na hora que o quarto falou a mesma coisa, a casa caiu.
Só que eu vou te ensinar o segredo. Ele já sabia lá atrás que esse povo ia pedir. Aprende isso. Ele tocou no coração de alguém que não segura. Pega esse dinheiro. Na hora meu servo falou, não precisa pegar, você vai almoçar na sua sogra. Eu peguei. Ele insistiu 3 vezes comigo e eu não estava em desobediência. Quem estava era a menina, mas fazia parte do negócio. Eu fui lá uma vez, fui 2, fui 3 e tive que ir à 4ª entregar os 200 ainda. Aí o menino foi tocado aqui, agora dá o comando. O que é para fazer? Não era para eu fazer, porque eu já patrocinei o negócio, era para o outro falar. Se nem parecer que eu estava mandando mover. Então ele usou o desviado, só para acabar com tudo. Ele deu o comando, ela obedeceu, foi lá, pagou o almoço para todo mundo. Quando voltou, você nem sabe o mover, o jeito que está acontecendo, né? Alguém fala, foi eu que pedi. Você não sabe o que é isso. Aprenda uma coisa, só seja pleno e não segura nada que não é da sua conta. Só isso. Por que você tem que ter clareza, clarificação no que eu estou te ensinando aqui? Porque isso é real. Quando Deus falar para você no estacionamento assim, ó, dá R$50 para essa pessoa, por favor, não segura. Sabe por quê? Porque esse cara está lá na cabine do estacionamento falando assim, Deus, não tem fralda, não tem leite lá em casa. Aí Deus fala assim, fica de boa que meu truta está chegando agora. E eu vou tocar no coração dele, fique em paz, esse aqui é meu truta. Truta, dá R$50. Não. E vaza. Mas você não entendeu a graça do negócio. A graça é que você não tem que entender. Você só precisa fazer. Rio não fica avaliando a água que está caindo. Rio só solta o que tem dentro dele. Vai embora. Entenda uma coisa. O que mexe com o meu coração é que todo dia tem gente morrendo e você descobriu para que nasceu. O segredo está na identidade. Todo mundo que eu vi na Bíblia que descobriu a própria identidade tocou terror na terra. Paulo já era ensinado por Gamaliel e era romano. Não precisava de fazer nada. Já era o cara. Quando Jesus pegou e ativou a identidade dele, ele sozinho escreveu 75% do Novo Testamento. Ele era perseguidor de cristãos, só para você saber. Você julga uma pessoa pela falha dela. Deus julga você pelo que você sempre foi, a sua identidade. Mas o dia que você descobre, toma vergonha na cara, aí você descobre o que ele sempre falou que você sempre foi. Esse é o segredo. Presta atenção numa coisa. O segredo está na identidade. Quando você ativa isso e transborda camada por camada, não tem como voltar atrás. Vou falar uma coisa que vai escandalizar você. Mas tem vários homens na terra que nunca foram da igreja e são plenos e transbordantes. No íntimo deles, eles não rejeitam a Deus, mas eles usam os princípios que Deus instalou na terra. Você pode falar o que você quiser. Você que é religioso acha que alguém tem que vir para a igreja para transbordar na vida dos outros. Não precisa. Sabe por que a gente se ajunta como igreja? Para salvar outras famílias, porque a igreja de verdade não existe. O que existe são famílias reunidas em unidade para salvar outras famílias. E a verdadeira identidade da igreja é a família. Vocês estão confundindo as bolas. O segredo da identidade é ser como ele é. Se você entender isso, já era. A última camada significa, ninguém precisa de me dar nada. Tem um rio aqui dentro, eu solto esse rio. Fala com a boca assim, do meu interior fluirão rios de águas vivas. O problema é que a maioria aqui está travado, não sai nenhuma gota.